Olá, meu amigo. Muito obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E nós estamos aprendendo sobre quem pode ser salvo. Há muitas pessoas neste mundo que andam preocupados ou já tendo uma noção ali no fundo da cabeça, pensando o que vai acontecer quando essa vida termina? O que há depois? O que vem depois? Como posso saber? E às vezes nós sentimos uma vontade, uma necessidade de nos aproximar ao Deus do universo, mas não temos nada de certeza em nosso coração. A Bíblia foi escrita para dar certeza ao ser humano de como ele pode ter certeza sobre o relacionamento pessoal com Deus, sobre o destino eterno dele, sobre o que vai acontecer depois, como nós possamos viver com paz, tranquilos, já confiando e sabendo o que nos espera. Mas para isso nós temos que responder algumas perguntas. E uma pergunta principal seria: quem pode ser salvo? Nós temos falado um pouco e gostaria hoje falar sobre mais um tipo de pessoa. De quem pode ser salvo. Às vezes pensamos só os religiosos, só as pessoas boas, a pessoa de coração puro, essa pessoa nesse rumo de vida. Mas a Bíblia nos ensina verdadeiramente quem pode ser salvo. Em Marcos 2, uma passagem familiar a várias pessoas, mas conta a história de um paralítico, que ele, pela parálise, não poderia fazer nada. Ele dependia da ajuda de outros. E assim, houve algumas pessoas que tomaram ação para levar essa pessoa à solução. E a solução estava com Jesus Cristo. Jesus estava numa casa, ensinando, pregando. Eles não tinham como entrar na casa, era tão lotada. Eles subiram no teto, abriram o teto para depois descer aquele amigo deles, bem na frente de Jesus. E daí Jesus fez algo incrível. Marcos 2, versículos 4 e 5. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Depois, houve fariseus ali naquele ambiente. Eles se perturbaram muito nessa frase, nesse dito de Jesus aqui, essa declaração. E Jesus falava para eles: por que vocês estão duvidando? O que vocês não entendem? E depois ele disse: para que vocês sabem que o Filho do Homem tem poder para perdoar os pecados. E olhou para o paralítico e disse: levanta-te, toma sua leita, volta para casa. E aconteceu. Ele fez um milagre físico e fez um milagre espiritual. Mas ele deu prioridade ao milagre espiritual. Mas ele fazia essa obra na vida de alguém que não tinha capacidade própria. E essa realidade dessa história aqui é algo que deve nos ajudar a entender uma realidade da salvação da nossa alma, do perdão dos nossos pecados. Há muitas pessoas neste mundo que eles querem se esforçar. Eles querem seguir um rumo e observar vários rituais, participar em cerimônias, fazer muito boa obra, ser uma pessoa, humanamente falando, justa. E eles pensam: eu fazendo isso, eu estou conquistando os passos para eu me aproximar a Deus e Ele vai me aceitar pelo que eu estou fazendo. Mas a realidade da salvação da tua alma e da minha é que nós, espiritualmente falando, nós somos como este paralítico. Esse paralítico, em primeiro lugar, ele não tinha capacidade. Ele era totalmente descapacitado. Ele não ia se levantar do leito sozinho. Ele não ia andar até Jesus. Ele nem podia, se ele tivesse uma cadeira de rodas, ele não ia se movimentar até Jesus. A condição dele deixou ele totalmente parado, paralisado. E para se aproximar a Jesus ia ser o trabalho de outros levar ele até lá.
Para ele se aproximar a Deus, ia ser a força de outro, o trabalho de outro, a ciência de outro, que ia levar ele até aquele ponto. E o ser humano, mesmo que tenha desejo sincero, desejo justo, desejo bom, de estar bem com Deus, a primeira coisa que nós temos que entender é em questão da salvação da nossa alma. Reconciliação entre um pecador e o Deus Todo-Santo é que, por causa dos nossos pecados, nós não vamos fazer nada para ganhar ou merecer a atenção e a cura. O atendimento e a cura é só pela bondade de Deus. E há pessoas que dizem, eu vou para o céu porque eu nasci numa família cristã. Não, eu sou católico, eu fiz isso. Não, eu procuro ajudar o meu vizinho, eu tento ajudar os pobres, eu sempre ajudo as crianças que andam aqui nessa região. E eu fazendo isso, eu creio em Deus, e eu fazendo isso, eu acho que Ele vai entender, Ele vai me aceitar. Nós somos paralisados pelo nosso pecado. E mesmo assim, nós pensamos, mas eu consigo. Eu vou dar um jeito. Nós, hoje em dia, somos o que Efésios 2 diz, no versículo 1. Estamos mortos em nossas ofensas e pecados. O morto não pode fazer nada. Nós somos travados. O pecado nos segurou, nos prendeu e agora não tem como a gente fazer nada. Nós somos descapacitados espiritualmente. Vemos a segunda coisa, ele estava descapacitado, mas ele estava rodeado por uns amigos. Ele tinha pessoas na vida dele que se interessavam e que se cuidavam, se importavam na condição dele. Eles, olhando para esse paralítico, disse, não era para o homem ficar assim. Jesus pode mudar o estado, pode transformar o estado do nosso amigo. Eu não sei se ele foi cunhado de um deles, ou primo, ou vizinho, um amigo da infância, nós não sabemos. Mas nós sabemos que houve homens que se importavam na condição, no estado dele, e que acreditaram, Jesus é a resposta. Levando ele até Jesus, tudo vai mudar. E nós, sabe o que muitas vezes nós precisamos? É uma pessoa na nossa vida que nos ensina, que nos indica no caminho da verdade. Não precisamos de mais uma pessoa passando mão na cabeça da gente. Nosso mundo, no século 21, nosso mundo está cheio de pessoas passando mão na cabeça das pessoas. Então, se esse é o que você quer, você merece, não está tudo bem. Você procura, encontra a sua verdade. Ou uma coisa é verdade ou não é. Não é que eu tenho uma verdade e você tem uma verdade. A verdade. E nós temos que conhecer e aceitar a verdade da realidade. Por que nossa igreja tem esses devocionais e pregações e conversas? Por que nós temos essa publicação de vídeos na internet? Porque nós estamos tentando encontrar pessoas buscando a verdade. Encontrar pessoas que, espiritualmente falando, estão presos, paralíticos, espiritualmente falando. E levar essas pessoas ao conhecimento do verdadeiro Salvador. Você não vai conseguir salvar-se a si mesmo. Você não vai conseguir sua própria libertação. Nós precisamos do Salvador. Por isso ele veio ao nosso mundo. E cada um de nós, dou graças a Deus pelas pessoas na minha vida, que cedo na minha vida me levaram ao conhecimento da verdade da salvação. Esse vídeo agora está sendo publicado porque nós queremos que qualquer pessoa que está morto nas ofensas e pecados, que não tem certeza sobre o destino final, que eles estavam confiando na autonomia ou no poder próprio deles, que essa pessoa possa ouvir e crer na verdade. E esse paralítico tinha pessoas na vida dele que poderia levar ele até o único
que ia transformar, que tinha como transformar a vida dele. Você tem uma pessoa na sua vida, talvez você tenha a sua avó, ou uma mãe, um pai, um tio, um colega no trabalho, que sempre está orando por você, orando pela sua salvação. Convidando você a um culto, uma conferência, um evento especial numa igreja, sempre testificando do amor de Deus, a salvação pela graça de Deus por meio da fé. Talvez vocês tenham uma pessoa na sua vida que se importa com a sua condição espiritual. Graças a Deus por pessoas assim. E este homem paralítico, se ele pudesse falar conosco agora, eu acho que ele diria: dou graças a Deus pelos meus amigos, que me levaram até o único que poderia me curar. E a terceira coisa que vemos, a fé que nos salva. Quem pode ser salvo? Pessoa que tem fé. Não é a pessoa mais forte, não é o mais rico, nem é o mais pobre. Não é mais alto, nem mais baixo. Não é o adulto, o ancião, ou só a criança. É quem tiver fé. Quem tiver fé, possa ser salvo. É como Efésios 2, 8 e 9 diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. É a fé que determina se nós vamos aproveitar, se vamos achar e aproveitar da cura da nossa enfermidade chamada pecado. Este homem não se comprometeu com a igreja. Ele não deu nenhum dízimo oferta. Ele não foi batizado. Ele não seguia guardando a lei, observando o sábado. Ele não fazia nada. Ele era totalmente preso pela condição física. E Jesus, vendo a fé, a primeira coisa que fez foi perdoar os pecados. Se você quer ir para o céu, depois da morte, não é uma vida religiosa que vai abrir a porta para o céu. É sua fé. Se você quer dizer com certeza, eu sei que eu vou para o céu, não é por ser religioso, não é por se esforçar, é se tiver fé, que você pode dizer com certeza, eu sei que eu vou para o céu. Se você gostaria de ter como testificar, eu sei, eu tenho certeza absoluta que sou filho de Deus, sou filha de Deus, é pela fé que alguém poderia declarar aquela realidade. E muitos de nós queremos, desejamos, nos esforçamos, mas se somos honestos no profundo do coração, não temos como dizer, eu sei que eu vou para o céu. O padrão bíblico sempre foi o mesmo, sempre, na Bíblia toda. Quem crê não é condenado. E pode ser que você está ali e você reconhece, espiritualmente falando, você não tem como fazer nada para limpar o seu pecado. Às vezes, pelas várias vozes que sempre estão falando na televisão, na internet, num templo, num lugar, ouvimos muito sobre, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você fazendo X, assim dá a possibilidade de você entrar no céu, se você se mantenha firme e fiel. Jesus Cristo é o mesmo, sempre o mesmo, ontem, hoje e para sempre. O caráter de Deus, os requisitos da salvação não mudam de época para época. Em Gênesis, Deus chamando Abrão sair da terra dele para ir a um lugar que ele não sabia. A Bíblia nos conta que Abraão creu na promessa de Deus e isso foi contado como justiça. Ele foi justificado pela fé. E nós também hoje somos salvos pela fé. Pastor, eu estou indo à igreja. Pastor, eu acho que eu vou para o céu, eu já me batizei. Não. Seu batismo não tem nada a ver com sua salvação.
O paralítico foi perdoado antes de fazer qualquer coisa. E como é que ele foi perdoado? Como foi que Jesus perdoou os pecados dele sem ele fazer nada? Por causa da fé. Meu amigo, a única maneira de você ver o rosto de Deus um dia, a única maneira de você ter entrada ao céu é pela fé. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A salvação bíblica sempre tem sido pela fé. Quem pode ser salvo, pastor? Quem tem fé e toma aquela fé e deposita aquela fé em Jesus Cristo e somente nele. Se você pensa que a Igreja Batista Nordeste pode conceder a salvação, você está errado. Se você pensa em você ser membro de uma igreja, ou de uma religião, ou praticante de uma fé, ou filosofia, ou ideologia, ou religião, se você pensa que pelo batismo, ou pelo dízimo, ou pelas obras ajudando os pobres, se você pensa que por tais coisas você vai entrar no céu, você está ainda morto no seu pecado. Mas quem reconhece a sua incapacidade de se salvar e crê em Jesus Cristo para ser salvo, confiando nele e somente ele para ser salvo e perdoado, a Bíblia garante aquela alma é purificada, justificada, salva para sempre. Não é o pastor Wesley dizendo isso. É o registro completo das Escrituras, de capa a capa, que afirma que nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Se você tiver pergunta ou dúvida sobre aquelas coisas, você pode entrar em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar versículos da Bíblia que dá garantia dessa promessa, que daria certeza. Não importa se você está forte ou não, animado ou não, se você se sente capaz ou não, quem tiver fé possa ser salvo. Muito obrigado pelo tempo. Que Deus os abençoe. Até a próxima.